Olá, meus amados irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma escola bíblica dominical, na graça e no amor de Cristo, para com todos nós, né? Isso é muito bom, estar na presença de Deus, poder ouvir a palavra dele, nos alimentarmos, né? E hoje também comemoramos o Dia dos Pais. Quero parabenizar aqui todos os pais da nossa igreja, né? Aqueles que também são avós, né? Aquele que é mãe e pai também, né? E quero de maneira especial louvar a Deus pela sua vida hoje, os pais, né? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 23 e 24. Vamos ler? Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém? Fala claramente a palavra de Deus aos nossos corações quando nós guardamos os mandamentos de Deus. Quando eles são guardados em nossos corações, nós permanecemos, nós estamos com Deus, né? Juntamente com Ele, com o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar, irmãos? Pai de amor, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor está em nós, porque nós temos a vida de Deus em nossas vidas. Obrigado por cada família da nossa igreja, obrigado porque o Senhor tem sustentado cada lar, e em especial eu quero Te agradecer, Pai, pela vida dos pais aqui da nossa igreja, os pais do mundo inteiro, Senhor, aqueles que estão espalhados nos 4 cantos da terra, Senhor. Pai querido, Pai amado, abençoa cada um deles, dê sabedoria, Pai, paciência, Senhor, dê perseverança, momentos contigo de oração, vivência, Senhor, e prática da verdade que é a palavra de Deus. Te pedimos, Senhor, que Tu sustentes cada um deles com a Tua destra fiel, vos abençoe, vos guarde de todo mal. Abençoe também todas as famílias, Senhor, da nossa igreja. Obrigado pelas respostas de oração que o Senhor tem concedido ao Teu povo. Te louvamos, ó Deus, por mais uma escola bíblica dominical e que realmente possamos, Pai, guardar os Teus mandamentos nos nossos corações, para que possamos permanecer perto do Senhor, fazendo a Tua vontade, Pai, que é melhor do que a nossa vontade. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos irmãos. Vamos ouvir um cântico e logo em seguida o nosso querido pastor estará falando aos nossos corações aquilo que o Senhor está a nos ensinar neste dia. Deus abençoe, parabéns a todos os papais. Boa aula a todos. Boa tarde, meus amados e queridos irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno Deus. Hoje estamos aqui para mais uma aula bíblica da nossa escola bíblica dominical, para tratar desse assunto tão pertinente, tão importante para a nossa igreja, que é 9 marcas de uma igreja saudável. É um assunto fundamental, importante. Nós já estudamos já algumas marcas, vimos vários assuntos fundamentais, como a pregação expositiva, e outros, dentre outros que nós aí abordamos, né, nesses dias que nós assim estivemos estudando este material que você recebeu, tá? Que você tem aí. Para alguns eu ainda não entreguei a revista, vou estar entregando. Devido à questão da pandemia fica difícil nós estarmos saindo, indo na casa de cada um dos irmãos. Estarei também, e eu enviei via
o WhatsApp, o arquivo em PDF. Então tem o mesmo conteúdo que a revista, tá? Você pode ali estar acessando no seu celular, no seu computador, da maneira como você achar melhor, e estar assim estudando, né, o nosso tema. Hoje estaremos estudando sobre a marca 4, tá? Que é conversão. Nós estamos na lição 6, vimos algumas introduções, depois estudamos várias marcas, tá? Que nós aí tratamos, vimos, como eu falei para vocês, nós vimos, né, a questão da pregação positiva, a marca 2, que é teologia bíblica, tá? A marca 3, que é o evangelho, e agora a marca 4, que é conversão. São assuntos fundamentais que tratam da saúde da igreja, que vai reforçar a igreja a ser uma igreja saudável. Não é algo como se fosse algo novo, como se alguém tivesse inventado a roda, não é isso. São assuntos que nós temos pregado, que nós cremos, que nós temos estudado gradativamente em todo o nosso tempo de vida cristã, em todo o tempo de vida da igreja. E aqui hoje estamos reforçando. A ideia é reforçar realmente essa importante questão, tá bom? Então vamos em primeiro lugar estar orando ao Senhor, pedindo a sua sabedoria para a nossa vida, para essa aula. Depois estarei lendo o texto de Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, que é o nosso texto base dessa lição, e assim estaremos iniciando a nossa aula. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te damos graça, nós te bendizemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, por esse domingo tão importante que é o Dia dos Pais, da qual nós agradecemos a Deus pelos nossos pais, por tudo aquilo que Ele representa, por tudo aquilo que Ele realmente fez por cada um de nós. E como é importante o Pai a família, como é importante, ó Deus, o lar, e principalmente o lar onde Cristo está reinando. Que só possa abençoar a nossa igreja, que só possa abençoar nossa vida e nos dar sabedoria para que possamos entender, compreender com clareza aquilo que o Senhor tem nos falado, que o Senhor tem preparado para nós no dia de hoje. Fala aos nossos corações, fortalece a nossa escola bíblica dominical, que ela seja uma escola bíblica forte, ativa, uma escola bíblica que venha realmente alcançar pessoas e fortalecer crentes para que possamos ter uma igreja saudável, uma igreja com uma saúde espiritual saudável. E tudo isso para a honra e para a glória do Senhor. Seja conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler o texto da palavra de Deus em Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. Você poderá acompanhar aí na sua Bíblia ou acompanhar na tela, que vai aparecer aí o texto, tá bom? Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Como eu falei para vocês, o assunto de hoje da nossa lição é a marca número 4. Nós já estamos praticamente na metade, né? Se são 9 marcas, então estamos praticamente, ou melhor dizendo, na metade do assunto que nós estamos tratando, tá? E a quarta marca quer dizer conversão. É uma marca fundamental de uma igreja saudável.
Tanto é que o autor aqui da lição, ele coloca essa marca em uma frase que eu vou ler para vocês assim: pela obra regeneradora do Espírito, o pecador nasce de novo e responde em arrependimento e fé, convertendo-se com toda a sua vida da autojustificação para a justificação de Cristo, do domínio do ego para o governo de Deus, da adoração de ídolos para a adoração a Deus. Está na primeira página, você vai ver aí, essa marca está aqui, tá? Você poderá assim acompanhar aí na sua revista ou no formato que você tem em PDF. Então, interessante, né? O autor coloca aqui que pela obra regeneradora do Espírito Santo, e quem nos regenera é o Espírito Santo. O que seria regenerar? A palavra já diz tudo. Uma nova geração, né? Você foi gerado novamente. É como se você nascesse novamente, como se você entrasse no ventre da sua mãe e nascesse novamente. Jesus conta que lembra daquela passagem lá em João capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos. Nicodemos era um líder dos judeus, fariseu, líder dos judeus. Ele talvez estava desesperado com esse assunto, com essa dúvida, talvez pairava na sua mente uma dúvida de como ser salvo, como entrar no reino de Deus. Ele vai até Jesus, procurar Jesus, e ele fala com Jesus: como eu faço para herdar o reino dos céus? Lembra desse texto? Vamos ler esse texto de João capítulo 3, alguns textos, né, alguns trechos, que fala de Nicodemos que foi até Jesus Cristo, tá bom? Então, o versículo 1 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele era uma autoridade, tá? Versículo 2: ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus Cristo viu nele, Jesus com toda a sua sabedoria, que lhe era pertinente. Ele olha para aquele homem e fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma coisa interessante. E essa passagem de Jesus e Nicodemos vai nos esclarecer toda essa lição, quando fala sobre conversão. Tá? O que seria realmente converter-se a Cristo? Seria dizer eu sou de Jesus? Seria dizer eu sigo a Jesus? Seria a pessoa ser membro de uma igreja evangélica, seja qual for? Seria a pessoa carregar a sua Bíblia para onde quer que vá? Seria a pessoa realmente levantar a sua mão na hora que o pastor faz o apelo, ou o pregador, seja quem for que estiver pregando, faz o apelo, ela levanta as mãos, vai até a frente, chorando e tal? Será que é isto realmente que explica a conversão? Então é fundamental nós entendermos muito bem sobre isso, tá? Então o autor, ele coloca nessa marca aqui algo importante, que quem opera em nós é o Espírito Santo de Deus. Então é deixar que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, trabalhe no nosso ser, é confiar plenamente nele. E o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e o Filho. Então é Deus agindo em nossa vida, deixar Deus transformar, Deus limpar, Deus nos fazer uma nova criatura. Não quer dizer que eu tenho que morrer ou voltar para o ventre da minha mãe e começar todo o processo, como talvez me reencarnar, como os espíritas assim pregam. O novo nascimento para o espírita não é nascer espiritualmente, ter uma conversão interna, né, uma transformação, uma regeneração interna. Mas para o espírita é nascer literalmente, é você morrer e voltar novamente no outro corpo, se encarnar tantas vezes for necessário, para que você se torne um ser iluminado e assim você alcance a sua salvação eterna. Assim é a salvação no Espiritismo, muito diferente da salvação no cristianismo, tá? Porque não é nascer da carne, mas nascer realmente da água e do Espírito Santo.
né? Jesus Cristo mostra claramente para Nicodemos, até que ele pergunta, né? Nicodemos, no versículo 4, fala: pode o homem nascer sendo velho? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Ele faz uma pergunta. Jesus Cristo fala: em verdade, verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus Cristo fala de novo nascimento espiritual que nós temos que experimentar. Então, ou seja, é a pessoa que se converteu da autojustificação. O que é autojustificação? É a pessoa que trabalha em prol da sua salvação. É a pessoa que tem na mente a ideia que ela pode se autossalvar. E a salvação não vem do homem, vem de Deus. Nós lemos o texto de Efésios capítulo 2, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Versículo 8. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Estão lembrados? Nós acabamos de ler esse texto, tá? É se converter do domínio do ego, do meu eu, para o domínio do governo de Deus, aonde Deus governa e é Senhor das nossas vidas. Então, uma igreja será saudável quando nós, cada um de nós, deixamos o nosso eu no altar do Senhor e assumimos que Ele agora é Senhor das nossas vidas, que Ele é o cabeça da igreja. E o que mais acontece muitas vezes na igreja, isso em geral, quando eu falo igreja, eu falo todas as igrejas espalhadas pelo redor do mundo, é um dos perigos graves é o nosso eu, que muitas vezes domina, que muitas vezes não atrapalha o crescimento e o bom andamento da igreja. Isso pode acontecer com o pastor da igreja, com o presbítero da igreja, com o diácono, com o professor de escola dominical, com o líder de louvor, com o líder das mulheres em ação, com o líder das crianças, assim vai. Seja quem for, nós não podemos deixar o nosso eu dominar, mas sim que Cristo reine em nossas vidas e através da igreja, assim a igreja deve ser forte. Tá bom? E se converteu da adoração de ídolos para a adoração a Deus. Nós adorávamos a ídolos. Nós tínhamos coisas que estavam no lugar de Deus. E é um perigo muito grave, porque muitas vezes hoje o diabo coloca situações que muitas vezes nós não estamos adorando imagens, adorando divindades que são contrárias à palavra de Deus, mas muitas vezes as pessoas estão adorando os seus próprios bens, os seus próprios interesses, colocando os seus interesses, o seu gosto, aquilo que ele faz acima de Deus. Nós podemos, claro, nós somos livres para poder assistir um jogo de futebol, mas desde que o futebol não tome o lugar de Deus. Que você não deixe de ir aos cultos ou assistir os cultos para estar vendo o futebol, porque o futebol é mais interessante do que servir a Deus. É claro que nós podemos ler qualquer livro, qualquer revista, jornal, o que for, mas nós não podemos ter esses livros acima da palavra de Deus. Porque a Bíblia é o nosso alimento espiritual diário. Nós temos que adorar unicamente ao Senhor, reverenciá-lo unicamente ao Senhor e submeter a sua vontade. Então, ou seja, é importante nós entendermos isso, tá bom? Então, falando sobre conversão, e uma coisa importante que o autor vem falar aqui, é sobre a igreja, né? E aí que ele fala uma coisa importante, ele faz uma pergunta aqui no comecinho da introdução da nossa lição. Ele fala: qual é a diferença entre o cristão e o incrédulo? Olha a pergunta que ele faz. Qual é a diferença entre o cristão e o incrédulo? Infelizmente, às vezes, parece que muitos que professam a fé cristã vivem nos mesmos pecados que as pessoas do mundo. Grande parte do problema é que há pastores e igrejas que se esqueceram da importância da conversão. Olha só que alerta, né, que o autor dessa lição nos traz. Qual a diferença entre o cristão e o incrédulo? Tem que haver uma diferença. Anos atrás, né, talvez não sei quantos aqui recordam, mas eu já tenho mais de 30 anos de convertido, de seguindo a Cristo. Em muitas igrejas, a diferença entre o cristão e o incrédulo era a maneira como ele se vestia. Então, o cristão ia para a igreja de terno e gravata, né? As mulheres iam com vestido ou com saia, não usavam calça comprida. Isso aconteceu até mesmo na ICEB, sabia? Muitas moças não iam para a igreja de calça comprida, era algo meio que tabu. Como se aquele tipo de roupa diferenciasse quem era crente ou incrédulo.
É claro que não é a roupa que vai nos diferenciar. Claro que nós temos que andar com pudor. Isso, com certeza. Não pense você que eu vou andar de qualquer maneira. Não. Eu tenho que andar consoante a palavra de Deus, com pudor, né, seguindo padrões, né, éticos da nossa sociedade, não andando de qualquer maneira, claro. Né, mas não é o nosso exterior que revela quem é ou não um cristão. Porque há pessoas que não são convertidas e nem talvez creem em Deus, que têm uma vida tão regrada, uma vida tão ética e moral, que nós confundimos elas como se elas fossem realmente cristãs. E muitas vezes levando uma vida muito mais reta e justa do que muitos cristãos. Então, a conversão é algo que vem de dentro do nosso coração. E que reflete no nosso exterior, mas que vem dentro do nosso coração. E o autor aqui alerta que grande parte do problema é que há pastores e igrejas que esqueceram da importância da conversão. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo algo muito parecido com o que foi no passado. Lá no comecinho da história da igreja, quando a igreja caminhava, nos primeiros séculos de história da igreja cristã, a igreja foi duramente perseguida. Os cristãos sabiam, a pessoa quando se convertia a Cristo e já assumiu o compromisso de ser um cristão, ser batizado, ele sabia que ele poderia ser perseguido, que ele poderia ser preso, queimado numa fogueira, decapitado, torturado, jogado para os leões. Olha só a decisão que ele tinha que fazer. A pessoa que se decidia porque realmente havia se convertido. E não quer dizer que não havia pessoas no meio da igreja que não eram convertidas. Havia sim, surgiam as heresias, muitas vezes, que os apóstolos e os primeiros pais da igreja lutaram contra. Então, nos 3 primeiros séculos, mais ou menos, a igreja era duramente perseguida. Então, ou seja, ser cristão era algo muito difícil, mas a igreja crescia. Em Roma, a igreja crescia grandemente, era o lugar que mais havia perseguição, talvez. Então, ou seja, a igreja crescia, até que os pagãos perseguiam a igreja, porque era uma ameaça. A igreja estava tirando pessoas da idolatria, tirando pessoas do paganismo e trazendo elas para Cristo. E o imperador Constantino, que foi o imperador romano, muito importante, construiu uma cidade chamada Constantinopla, ele se converte a Cristo. A sua mãe era convertida e ele depois se converte a Cristo. Quando ele se converte a Cristo, há uma abertura muito grande para os cristãos. A perseguição ainda continuou, até que outro imperador foi e deu um decreto que não deveria mais haver perseguição. E como o imperador romano se converte, muitos pagãos acabam se convertendo também. A igreja era uma ameaça para o paganismo, porque o paganismo ganhava dinheiro com a idolatria. Na venda de imagens, na venda de todas aquelas coisas que eles faziam. Só que, quando a igreja passa a ser oficial no Império Romano, isso há 300 anos depois de Cristo, mais ou menos, passou-se a ser moda ser cristão. Então todo mundo do Império era cristão. Então a igreja recebeu pagãos que não haviam se convertido, pessoas que vieram do mundo perdido, que tinham suas práticas de imoralidade, de prostituição e tudo mais para a igreja. Então a igreja foi inchando de pessoas que não eram convertidas. Mas a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, que é uma só, que não é a denominação A, B ou C que representa, mas a igreja de Cristo é formada por aqueles que são salvos por Jesus de todo o seu coração, ela passa ela realmente é uma igreja formada por pessoas convertidas a Cristo. Eu vou ler para vocês alguns artigos da nossa confissão de fé, que você vai estar vendo aí na tela, tá bom? Que é importante quando fala sobre salvação e fala sobre a igreja, tá? É o artigo 10 e o artigo 11. Eu vou colocar na tela para vocês. Diz assim, artigo 10. Cremos na salvação eterna somente pela graça de Deus, mediante a fé no sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo, consumado na cruz, operada pela persuasão regeneradora do Espírito Santo, através do novo nascimento, selando-nos para o dia da redenção.
E aí ele dá alguns versículos que você pode depois ler com calma, para ver aquilo que nós assim cremos, tá? Então, ou seja, cremos na salvação eterna somente pela graça, somente algo gratuito de Deus, não é pela obra humana. Nós, como Igreja Cristã Evangélica, nós não cremos que a salvação se alcança pelas obras, pela religiosidade, pela bondade, por andar perfeitamente. Não, a salvação não se alcança por ser batizado, por dar o dízimo na igreja, por frequentar os cultos e tudo mais. Não. Se frequentar o culto salvasse alguém, nós tínhamos agora, nesses meses, uma geração de pessoas que estão perdidas. Porque já faz 5 meses que nós não podemos nos reunir fisicamente lá em nosso templo. Tá? Então, ou seja, a salvação se alcança mediante a graça, mediante a fé no sacrifício de Cristo, expiatório de Cristo e tudo mais. O artigo 11 diz o seguinte, que fala sobre a igreja. Cremos na igreja como universal assembleia dos santos, existindo em todas as partes da terra, em congregações locais, comunidade do povo de Deus, eleita e separada do mundo, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos. Aí depois na nossa confissão tem vários textos, que você pode depois aí anotar e estar depois assim, lendo com calma. Tá? Então a igreja como universal assembleia dos santos. Não é universal do reino de Deus. Tá? Não é isso não. Mas universal no sentido, universal, a palavra universal no português equivale à palavra latina, ou melhor dizendo, grega, católica. Então, universal é igual a católica. Então não quer dizer que é católica apostólica romana. Não é isso. Mas a igreja, ela tem a sua catolicidade porque ela está espalhada ao redor de todo mundo. Então há crentes em praticamente quase todos os países do mundo. Há crentes em diversos locais do mundo. Por mais que há dura perseguição, por mais que há proibição de eles cultuarem a Deus, por mais que as igrejas não pode se construir uma igreja, tem que se cultuar em casa, ou nos porões, nas cavernas, no deserto, na beira do mar, seja onde for. A igreja é formada por essas pessoas que creem em Jesus Cristo de todo o seu coração. Não é somente da boca para fora, mas que creem em Jesus de todo o seu coração. Então é a Universal Assembleia dos Santos, existindo em todas as partes da terra, em congregações locais, comunidade do povo de Deus. Então ela é representada por comunidades locais, como a nossa é uma comunidade local, que é a unidade do povo de Deus. E a igreja foi eleita e separada do mundo e instituída por nosso Senhor Jesus Cristo para aperfeiçoamento e serviço dos santos. Então a igreja é formada por pessoas salvas, literalmente salvas por Jesus Cristo, pessoas que se converteram realmente. Na igreja pode haver pessoas que nunca se converteram? Sim. Sim. Pode haver trigo e pode haver joio. Lá em Mateus capítulo 13 tem uma parábola muito importante, que é a parábola do semeador. Creio que você já viu, né, a parábola. Depois fala a parábola do trigo e do joio, na sequência. Então Jesus Cristo fala que junto com o trigo cresce também o joio. O joio era uma erva daninha, uma erva muito parecida com o trigo, que crescia junto com o trigo e confundia-se com o trigo. E até que Jesus Cristo fala aqui que enquanto os homens dormiam, né, aqueles que cuidavam da lavoura, veio o inimigo e semeou ali o joio e cresceu junto com o trigo. E os discípulos falaram assim, não podemos arrancar então, aí o joio e deixar somente o trigo. Mas ele fala no versículo 29 do capítulo 13, ele fala, mas ele disse, não, para que ao tirar o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Versículo 30 ele fala depois, deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita, ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes, para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Então ele fala, Jesus Cristo fala aí, ele faz uma lição, uma comparação do trigo daqueles que são realmente de Deus, que são convertidos, que pertencem a Cristo,
e o joio é aquele que cresce junto. Então a igreja, fisicamente, a igreja local, que representa a igreja universal, que é formada por aqueles que creem, quando falamos de igreja universal, é daqueles que creem ao redor do mundo, que Deus conhece. Nós não sabemos, não podemos discernir quem é e quem não é, mas Deus sabe. Deus sabe quem realmente pertence a Ele ou não. Não é a denominação A, B ou C. Há muitas igrejas que surgiram por aí que se tornaram seitas, que dizem ser somente eles serão salvos. Só quem pertence à nossa denominação, à nossa organização, vão ser salvos. Há muitas igrejas assim, que pensam assim. Tome cuidado, porque a verdadeira igreja evangélica, a verdadeira igreja saudável, ela entende que a igreja é formada por aqueles que creem em Jesus, que se converteram a Cristo realmente de coração, que foram salvos por Jesus, que têm seus nomes escritos no livro da vida, que somente Deus sabe quem são. Então Jesus Cristo falou assim, deixa crescer os dois, porque se você for arrancar o joio, você pode arrancar o trigo. Deixa, porque no último dia, quando tiver a colheita, né, e simbolizando aí o fim dos tempos, quando Cristo realmente julgar toda a humanidade, ele vai separar quem é joio e quem é realmente trigo. Eu creio que nós teremos muitas surpresas no céu, tenha certeza disso, tá bom? Muitas surpresas. Então, voltando a falar sobre conversão, o autor ressalta essa lição em 3 pontos importantes, tá? O primeiro deles é novo nascimento. Novo nascimento. Então, ou seja, a verdadeira conversão se dá com aquele que realmente nasceu de novo. É aquele texto que nós lemos que Cristo fala para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então é nascer de novo, é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ser uma nova criatura em Cristo. E a Bíblia fala muito sobre isto, tá? Muito sobre isto de ser uma nova criatura. Não é somente da boca para fora, né? Dizer eu sou cristão, né? Eu sigo a Jesus e tudo mais, eu tenho a minha Bíblia, eu pertenço a uma igreja tal. Há muitos hoje que não são de igrejas nenhuma e se dizem ser evangélicos. Qual é a sua religião? Evangélico. Mas ele não está em igreja nenhuma. Então, ou seja, o crente, acima de tudo, ele é alguém convertido realmente ao Senhor, que experimentou o novo nascimento e que pertence a uma igreja. Um crente nascido de novo, transformado pelo poder de Deus, não pode ficar desigrejado. É o que está acontecendo hoje nos nossos dias. Pessoas que não pertencem a igreja nenhuma. Não pertencem a uma família espiritual. A igreja é representada na igreja local. Então é importante você pertencer àquela família, seja qual for, e estar ali para você ser aperfeiçoado, para você ser muitas vezes corrigido, para você ser exortado, para você ouvir uma palavra, para você manter comunhão com aquele corpo da qual você faz parte, onde você pode exercitar os seus dons, seja qual for o dom que Deus assim te concedeu, porque o dom é concedido pelo Espírito Santo, para que você possa evangelizar, levar outros a Cristo através daquela igreja. Então, não podemos aceitar jamais o desigrejado. E hoje tem crescido muito. Hoje existe um termo que não existia alguns anos atrás, de evangélicos não praticantes. É algo absurdo. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao mundo. Eu não posso servir a 2 senhores. Para entendermos essa conversão, nós temos que entender primeiro o que nós éramos. Então a Bíblia nos ensina, como nós lemos em Efésios capítulo 2, que nós vivíamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós vivíamos segundo as inclinações da carne e do pensamento e éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, nós estávamos totalmente perdidos e fomos alcançados. Então a igreja é formada por aqueles que estavam perdidos, estavam mortos espiritualmente, separados de Deus. Eu falei para vocês, mostrei outras lições também importantes. E é importante lembrarmos de Isaías 59:2, que fala que as nossas iniquidades fazem uma separação entre nós e Deus. Isaías deixa bem claro isso. Então, ou seja, o homem sem Deus está separado de Deus, do Criador. Há um abismo entre ele e Deus. Que somente Jesus é essa ponte que faz o homem atravessar para o outro lado e passar a ter comunhão com Deus. E isso se dá com o novo nascimento. O novo nascimento.
2 Coríntios 5,17, eu vou ler para vocês esse texto, que é muito importante, que ele fala sobre essa questão que nós somos uma nova criatura em Cristo. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Ou se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, como diz algumas versões, né, que nós assim estudamos, né? Ou tudo se fez novo. Ou seja, que maravilha! Nós realmente, quando fala de conversão, o primeiro aspecto é o novo nascimento. Ninguém é convertido realmente se não experimentou uma mudança na sua vida. Então hoje nós temos uma geração de pessoas vindo para a igreja, e isso está acontecendo muito, é muito comum hoje acontecer. Pessoas que vêm para a igreja que não são literalmente convertidos, mas são convencidos. Dizem levar o nome de Cristo, mas não basta apenas dizer que eu sigo a Jesus. Não basta dizer apenas que eu sou de Deus, né? Porque o próprio Jesus falou que realmente não basta dizer Senhor, Senhor, né? Há um texto que ele nos diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nós encontramos essa passagem em Mateus capítulo 7, versículo de número 21 até o 23. É um texto muito duro, um texto importante, fundamental, que nós não podemos jamais esquecer. Diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Olha que interessante. Parece que passa um filme na nossa mente. Parece que esse texto está se cumprindo hoje. Eu creio que está se cumprindo hoje. Porque hoje o que tem de pregadores afirmando realizar milagres, afirmando fazer maravilhas em nome de Cristo, usando o nome de Cristo muitas vezes para autopromoção, para construir impérios, para construir megas igrejas e tudo mais, como se a igreja pertencesse a ele e não pertencesse a Deus. E Cristo fala para essas pessoas que nem todo que me disse, não basta dizer Senhor, Senhor, ou eu sou de Jesus, ou eu sigo a Jesus, mas fazer a vontade de Deus é prova, é evidência daquele que se converteu a Cristo realmente de coração. É realmente ter um compromisso com o Senhor de todo o seu coração, é experimentar o novo nascimento. O segundo ponto que ele fala é sobre arrependimento e fé. E ele fala: quando Deus realiza uma maravilhosa obra de regeneração em uma pessoa espiritualmente morta, isso sempre gera resultados. Aqui fala espiritualmente morta. Então, ou seja, o que é se arrepender? O que é realmente se arrepender a Cristo? Tá? É realmente sentir no nosso coração o peso do pecado e ter uma consciência de mudança. Tanto é que ele fala aqui na página 40 da nossa revista, você vai ver lá, no quarto parágrafo da página 40, ele fala o seguinte: assim que são arrependimento e fé? Ele fala aqui uma pergunta. O verdadeiro arrependimento consiste em reconhecer com tristeza e horror e a culpa de suas transgressões e voltar-se do pecado para Deus. Olha só, arrependimento é consciência com tristeza, com horror da maneira como eu estou vivendo e ter uma decisão de voltar-se do pecado para Deus. Arrependimento é voltar. Conversão quer dizer voltar. Eu estou indo numa direção, eu tenho consciência que eu estou indo na direção errada, estou indo para a perdição e eu retorno agora para Deus. E Deus está de braços abertos para me receber. Isto é conversão realmente sincera. Envolve mudanças. Por isso nós vemos hoje muitos crentes que não mudam. Vivem no mesmo pecado de sempre, no mesmo erro de sempre. Por quê? Possivelmente muitos não se converteram a Cristo, não se arrependeram. Há uma coisa muito parecida com arrependimento, que é o remorso.
O remorso, eu sinto o peso do erro que eu cometi, mas eu não tomo iniciativa de mudança. O verdadeiro arrependimento, eu sinto o peso pelo que eu fiz e tomo decisão de mudar. Por mais que seja difícil, eu clamo pelo sangue de Cristo, eu clamo por Jesus, que Ele me dê força para vencer aquele pecado, aquele mal. E Deus há de dar força grandemente. E a fé salvífica envolve conhecer e concordar, e principalmente confiar em Cristo, em sua obra redentora. Envolve conhecer, concordar e confiar. Então essa é a fé salvadora que nós temos que ter, tá? Então é importante entendermos isso, a questão do arrependimento e fé. O que é arrependimento e o que é fé? E o terceiro ponto que o autor coloca nessa lição, que é implicações para a vida da igreja, da qual ele conclui, né, essa lição, o terceiro ponto é fundamental. O que isso implica para a igreja? Então, ou seja, a igreja com pessoas realmente convertidas, pessoas que se arrependeram dos seus pecados, é uma igreja que vai crescer. Não só em número. É claro que nós queremos alcançar todas as pessoas, queremos alcançar todo o nosso bairro, queremos alcançar nossa cidade, nosso país. Isso deve ser nato do nosso coração. Nós temos que ter isso em mente e isso como objetivo. Mas é claro que o mais importante não é apenas fazer número. Tem muita igreja preocupada em fazer número. Custe o que custar. Tem pastor que recebe premiações e são cobrados se não alcançar o número de pessoas X para a sua igreja. Tem denominações que trabalham assim. Eu gosto muito da nossa denominação porque ela não pesa isso sobre o pastor. Nós prezamos pela qualidade. O mais importante, meus irmãos, é a qualidade do que quantidade. Que adianta eu ter uma igreja cheia, com 1000 pessoas ali dentro, e na sua grande maioria não são convertidas? É o que está acontecendo em muitos países, onde o cristianismo cresceu e foi oficial em muitas nações. Se você vai para a Europa ou para outros países assim, outros países onde tinha um grande número de cristãos, hoje há um número pequeno e muitos estão na igreja sem conversão. Muitos estão ali sem saber o que é realmente o beabá do evangelho, os princípios básicos da fé cristã. Então, ou seja, quais são as implicações da igreja, né? Aqui o autor diz uma coisa importante. Diante de tudo isso, a conclusão é que sem conversão, sem igreja. Se não há conversão, não há igreja. Você pode ter várias pessoas ali dentro que não são convertidas, aquilo ali não constitui uma igreja. Ali é um clube, é um local de reunião, é um local que eles talvez tenham os mesmos ideais, as mesmas ideias, as mesmas ideologias, mas não é um local onde se expressa o reino de Deus, onde os frutos do Espírito são colhidos. É onde realmente uma igreja onde as pessoas crescem e se fortalecem espiritualmente. Então é fundamental realmente que a igreja tenha pessoas realmente convertidas, e isso vai impactar no crescimento da igreja. Depois ele fala na página 42, ele fala: devemos resistir ao impulso do crescimento numérico. Nosso alvo é ver mais pessoas na glória e receber em membresia pessoas não convertidas. Não vai aumentar esse número. Olha só, nosso objetivo é ver mais pessoas salvas na glória de Cristo. Mas aumentar nossa membresia não vai garantir ninguém. Não é porque meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo é convertido, também vou ser salvo, vou ser salvo. Não, ninguém é salvo. A salvação é algo pessoal. Eu respondo por mim, você responde por você. Então é importante entender isto, que nós realmente temos que entender que o vazio não é, o crescimento numérico não leva a nada. E a conclusão que ele coloca aqui, ele fala: compreender corretamente a doutrina da conversão é essencial para o entendimento da natureza da igreja e também de sua missão. A igreja é chamada, meus amados irmãos, para alcançar pessoas. Vocês lembram daquele texto que nós lemos lá no início dessas aulas? Mateus capítulo 28. Eu vou ler para vocês esse texto, que é fundamental e é importante, que expressa a natureza da igreja. Diz o seguinte, a grande comissão, versículo 19 e 20 de Mateus 28 diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Não é ir e alcançar o maior número possível. Cristo não falou isso. Vai lá e alcança quantas pessoas? Fazem todos eles dizer que me seguem. Não. Fazer discípulos. Verdadeiros discípulos.
Discípulo é aquele que segue o seu mestre. Discípulo é aquele que é influenciado pelo seu mestre. Discípulo, verdadeiro discípulo, é aquele que mudou a sua visão de mundo, de comportamento, porque ele segue ao mestre Jesus. Fazer discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não quer dizer que eu vou batizar primeiro para depois fazer discípulos. Não é isto. Tanto é que nós preparamos as pessoas para o batismo, temos um período até longo de aprendizado. Eu comecei essa semana já o treinamento com alguns irmãos que estão aí caminhando para o batismo. Mas principalmente, meus irmãos, nós batizamos aqueles que têm convicção, porque batizar implica em um compromisso com Deus, compromisso em seguir a Cristo. Não é dizer apenas eu sou batizado, eu pertenço à igreja A, B ou C, e assim eu sou de Jesus. Não, mas realmente é a pessoa que segue a Jesus Cristo. Seguir a Cristo é tomar a nossa cruz e segui-lo. Estar disposto a ir para onde quer que Ele nos envie. Estar disposto a enfrentar qualquer tipo de perseguição. Estar disposto a realmente a ler essa palavra e ter ela como regra de fé e prática. Estar disposto a orar pela igreja que você faz parte, pelos irmãos que falam que estão ali com você. Isto é realmente uma pessoa realmente convertida a Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus possa nos fortalecer e nos tornar uma igreja forte, uma igreja formada de pessoas realmente convertidas de coração ao Senhor, que nasceram de novo, que experimentaram a regeneração que o Espírito Santo promove em nós. Amém? Semana que vem estaremos estudando sobre a marca 5, evangelização. Tá? Então que você possa ler essa lição, estudar, e para que sim nós possamos ter uma aula melhor, que você possa enriquecer o seu conhecimento. Tá bom? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Eu quero desejar também a todos os pais, um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que você continue sendo um homem de Deus, que você continue sendo uma bênção para o Senhor, para a sua família. Você, filho, seja obediente a seu pai, ouça os conselhos do seu pai. A Bíblia nos ensina isso, que nós temos que ouvir o conselho dos nossos pais, para sermos sábios diante de Deus. Devemos honrar nosso pai e nossa mãe, para que prolongue nossos dias na terra que o Senhor Deus nos dá. Então que você possa assim viver, que a sua família seja uma bênção diante do Senhor. Amém? Vamos orar então, encerrando a nossa aula no dia de hoje. Que Deus nos abençoe. Nos vemos no culto de oração. Que você possa participar com alegria. Que você não deixe de participar grandemente das nossas programações. Nós estamos estudando como liderança o retorno presencial à igreja, que nós temos aí como em mente mais ou menos, talvez lá para o dia 1º de setembro. Mas apenas algumas pessoas poderão participar desse primeiro culto, desse primeiro momento. Vamos voltar gradativamente. A ICEB colocou algumas normas importantes, eu estarei passando para vocês. Algumas pessoas do grupo de risco não podem participar, crianças também não. Nós estaremos depois dando maiores informações para vocês, mas com certeza estaremos gravando os nossos cultos, estaremos mandando, que você possa assistir e transmitir esses cultos para outras pessoas que não conhecem o Senhor. Que você possa também estar firme e forte com Cristo, jamais desanimando, lendo a sua palavra. Eu fico feliz que eu vejo irmãos que estão lendo toda a Bíblia nessa pandemia. Que maravilha! Que você leia a Bíblia, leia livros cristãos, que vai te trazer conhecimento e te fortalecer a sua fé. Que você possa orar, tá bom? Essa semana que se inicia agora será uma semana de oração e jejum em prol da nossa denominação, que estará completando agora, no dia 16, 119 anos de existência. A nossa denominação é a Igreja Cristã Evangélica do Brasil. E o tema é: a ICEB continua. Com certeza ela continuará até a volta de Jesus. Essa é a nossa esperança. Então que você ore pelas nossas lideranças, por nossos pastores, pelas igrejas em geral. Que Deus dê sabedoria a cada um dos pastores, que a nossa denominação cresça e alcance pessoas para Cristo cada vez mais. Amém? Que Deus assim nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa vida e a nossa fé. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te damos graça, nós te bendizemos por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Deus, por essa aula preciosa que o Senhor nos dá, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos abençoar, nos dar sabedoria e força, ó Deus. Cuida, Pai, da tua igreja, cuida, Pai, do teu rebanho, que o teu rebanho possa ser firme e forte contigo. Se há pessoas no nosso meio que não te aceitaram como Salvador, que possam entregar a sua vida a Cristo, se tornar uma nova criatura em Jesus Cristo. Salva-nos, ó Pai, e perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós somos pecadores e falhos. Nós somos pessoas que não merecemos a tua graça, mas pela tua graça fomos salvos. E hoje nós estamos aqui para servir a ti.
Abençoa a igreja ao redor do mundo, a igreja que nos une, a igreja da qual nós fazemos parte também, a igreja que muitas vezes perseguida, muitas vezes torturada. Cuida desse povo, cuida dos pastores ao redor do mundo. Esteja conosco, nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você seja firme e forte com o Senhor. Amém. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para